Olá! Na aula de hoje nós vamos avançar um pouco em relação ao estudo das fonéticas. Vamos falar sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílaba, quanto à sílaba tônica e em relação também aos acentos gráficos, para começar a introduzir a questão das regras de acentuação das palavras. Lembrando que sílaba é aquele pedaço sonoro que eu emito em cada palavra. Dependendo da palavra, eu posso emitir um som, dois sons, três sons e até quatro sons. Por isso, elas são classificadas também quanto ao número de sílabas que nós emitimos na hora de pronunciar uma palavra. Nessa classificação quanto ao número de sílaba, ela pode ser monossílaba, mono de apenas um, ou seja, tem apenas uma sílaba, eu vou emitir apenas um som. Flor, mar, sal, são palavras monossílabas. Podem ser dissílabas de duas, ou seja, palavras que têm duas sílabas são classificadas como dissílabas. Nós temos ali, dever. Temos as palavras trissílabas, três vezes, tem três sílabas. Camada. Ou seja, eu uso três sons para pronunciar a palavra camada. E as polissílabas, que são aquelas formadas com mais de três sílabas. Tá aí o exemplo: borboleta, Mariana, brasileiro, tá? Além da classificação pelo número de sílabas, as palavras elas podem ser classificadas também quanto à sílaba tônica. Lembra o que é sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte, a que mais sobressai em uma palavra. Essa sílaba tônica nem sempre ela é acentuada, tá, galera? Ela pode ser mais forte e não ser acentuada. Então, dependendo da posição que esteja a sílaba tônica, a sílaba mais forte, eu vou classificar essa palavra também. Se a sílaba mais forte for a última, nós classificamos essa palavra como uma palavra oxítona. Se a sílaba mais forte for a penúltima, exemplo de banana, suavemente, nós classificamos essa palavra como paroxítona. Já as proparoxítonas são aquelas que têm a acentuar a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, máximo, parábola, Rosângela, são palavras classificadas quanto à sílaba tônica como proparoxítonas. Tudo bem até aí? Tudo bem sim, Rosângela, mas poxa vida, para que eu estou aprendendo tudo isso agora? Em que eu vou aplicar isso na minha vida? Primeiro, a questão da divisão silábica, quando você escreve um texto e chega lá no final da linha, falta espaço para você completar a palavra, você precisa separar, na outra linha, terminar na primeira linha e continuar na segunda linha conforme a separação silábica, tá? Você não pode simplesmente na palavra amor, você coloca o A, o M, o O, aí dá um tracinho e joga o R isolado sozinho na linha seguinte. Isso é um erro, né? O Enem, vocês vão precisar fazer o Enem, e se você comete esse tipo de desvio, você perde ponto aí numa competência chamada competência 1 do Enem. Então, na verdade, você aprende todas essas regras gramaticais da língua portuguesa para você, quando precisar, usar ou na sua fala, na hora em que você estiver fazendo uma entrevista, no momento mais formal, ou na hora da escrita. Você está fazendo uma avaliação para uma vaga de emprego, é o momento de você colocar em prática todas essas regras gramaticais que vocês acham aí que são chatinhas, que todo mundo reclama que português, tem muitas regras. Vamos falar então sobre os acentos gráficos. Vamos dar início a essa questão dos acentos gráficos. Lembrando que acento é aquele sinal que vai indicar uma determinada sílaba tônica, tá? Quais são os acentos gráficos da língua portuguesa? O acento agudo,
tá? Identificado em palavras como parar, saúde. O acento grave, que nada mais é que aquele sinal que indica que naquela palavra há um encontro de duas letras ás, conhecido por vocês também como crase. Nós vamos falar mais adiante um pouco mais sobre isso. Temos o acento circunflexo, chamado aí de chapeuzinho do vovô, né? Vovô, bêbado, sândalo, eles levam o acento que nós chamamos de circunflexo. Peraí, mas e o tio? O tio é acento? Não, meus amores. Para surpresa de vocês, o tio não é acento. Ele é apenas um sinal que identifica a nasalização de uma determinada vogal, da vogal A ou da vogal O, que é o caso da palavra instrução, ambições. Somente essas duas letras, dessas duas vogais, tá? Recebem esse sinal de nasalização que nós chamamos de tio. Então, coloquem na cabeça de vocês que tio não é acento, certinho? Então, por hoje, a nossa aula é isso aí. Na próxima aula, nós vamos falar sobre regras de acentuação, ou seja, vocês vão precisar de todos esses conceitos que eu venho falando até o momento, desde que eu iniciei o assunto de fonética e fonologia, tá? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau!